Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Sou CEO Podcast. É um canal especialmente dedicado a você, empresário, seja rural, seja da área urbana, empreendedor, seja de qualquer lugar do Brasil, seja da nossa região onde a gente se encontra. Hoje a gente está na região noroeste fluminense, na divisa com o Espírito Santo, com a região sul capixaba do Espírito Santo. E a gente sempre está trazendo aqui, né, pessoas, empresários de fora também, empresários de Bom Jesus que foram para fora, né, buscar oportunidades, e também empresários aqui da nossa região. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, a gente está falando pela internet, direto de... Ele está em São Paulo, capital, né, mudou para lá, ele vai contar um pouco rápido da sua história, para depois a gente conversar sobre o assunto do momento que está no burburinho aí, que é a questão do Bitcoin e o dólar que está estourado. Né? O bicho está pegando. O efeito Trump já começou. Né? Então, o nosso convidado, que é o Emanuel Farias, ele hoje é um especialista, né, de trabalhar, né, nessa área de investimentos, mercado de investimento, né, a questão também do Bitcoin, principalmente, mas não aquele Bitcoin aí que apareceu aí de pirâmide, né, é o Bitcoin sério, né, é aquele que é estudado, que é avaliado, né, que é estudado por uma pessoa especialista e que orienta os investidores a aplicar os seus recursos nessas oportunidades de investimento, principalmente Bitcoin. Então, a palavra aí com um amigo de longas datas aí, o Emanuel Farias, vai contar um pouquinho rápido a sua história aí. Para quem é de Bom Jesus vai lembrar dele. Ele ensinou quase 90% da população de Bom Jesus a mexer com computador. Na época, o computador era ainda poucas pessoas tinham acesso. Eu acho que até para o padre ele ensinou a mexer com computador, para o padre, para o prefeito. Então, o Emanuel realmente ele tinha um... Eu aprendi muita coisa com ele também, né? Eu ia para lá, ficava fuçando um computador com ele lá na empresa dele, e a gente estava sempre fazendo boas parcerias. E agora, ele em São Paulo e a gente aqui em Bom Jesus, trazendo essas oportunidades, né, para o empresário. Junto com outros aí, a gente tem um desafio empreendedor que a gente está trazendo para a região, né? A região Itaperuna e região também, que é um trabalho de gestão, choque de gestão para as empresas, em parceria aí com a equipe do Fernando Gameleira, que foi um dos facilitadores do programa Aprendiz do Roberto Justus. Então, a nossa ideia é trazer esses empresários, parceiros, esses consultores parceiros para a nossa região, que é muito carente dessas questões e muitas das vezes não encontra um profissional atualizado nos setores e nas áreas que precisam ser desenvolvidos. Então, esse programa também é uma forma da gente também divulgar, né, essas atividades, essas ações que a gente está implantando. Então, Emanuel, seja bem-vindo, te agradeço aí pela paciência, a gente teve um probleminha técnico e atrasou aí a gravação desse programa, mas eu acho que agora vai ficar bem legal. Aproveito para agradecer o nosso técnico que está lá no Rio de Janeiro, o Will, né, um grande parceiro nosso, o Felipe também, que está aqui atrás das câmeras e que trabalha com a gente aí para tudo sair da melhor forma possível. Né? Então, Emanuel, eu gostaria que você, a princípio, você fizesse uma breve apresentação sua, falando de um pouco da sua história aqui em Bom Jesus e região, e até onde você chegou, né? O Emanuel também, ele é inovador, ele busca muita inovação, de vez em quando você vê ele nos programas da Globo, né? Fátima Bernardes, eu falei, o Emanuel lá, dando entrevista lá com algumas coisas inovadoras que ele consegue buscar trazer do exterior, já mexeu muito com rádio, né, de streaming, rádio de internet também, né, Manuel? Então, eu gostaria que você
falasse um pouco aí da sua trajetória aí, que é interessante também para aquelas pessoas que pensam em sair de Bom Jesus, né, para tentar uma oportunidade maior, já que eu falo sempre aqui que a nossa região está muito difícil de conseguir oportunidades, principalmente nessas áreas mais técnicas, né, mas que tem um grande potencial de crescimento, né, não é culpa da região, né, é culpa realmente dos empresários de abrir a cabeça e, e, e aceitar, né, essas consultorias, esses técnicos que estão vindo para ajudar a gente a crescer consequentemente, crescer a região. Né? Então, a palavra é sua, Manuel. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Sandro, primeiramente pelo convite, né, de estar participando aqui, né, do Pod Studios. Falar sobre um assunto aí que está tão em voga, né? As pessoas agora leem jornais, revistas pela internet, veem notícias, e aí essa palavra Bitcoin, né, tem se feito presente aí na cabeça de muita gente. As pessoas perguntam o que é isso, como funciona. E a gente está aqui então para tirar um pouco das dúvidas, né, e desmistificar esse mercado, né, falar qual é o mercado correto de Bitcoin, o que é o Bitcoin, né. Eu, como um borgesuense ausente hoje, né, estive em Bom Jesus até 1999, né, empreendi muito aí na cidade, a gente tinha uma escola de informática aí, a Farias Informática, a gente funcionou aí no Shopping Elias Joias, depois a gente esteve ali numa salinha que tinha em cima do Norte Sul, né, o antigo supermercado, então já vai tempo isso aí, hoje 2024, fazem exatamente 24 anos que eu estou aqui em São Paulo, e justamente, né, o que você falou, a cidade, o local é um bom local, mas só que essa área de tecnologia realmente ela traz aí uns gaps, né, que as pessoas infelizmente têm que buscar fora, né, mas a gente sempre está conectado aí com o coração na nossa cidade, na nossa Bom Jesus também, né. E quando eu saí de Bom Jesus, eu vim justamente procurando isso, né, essa parte tecnológica. Eu sempre me envolvi muito em questões novas, em questões inovadoras, né, e essa área de pagamentos financeiros, Bitcoin, que é algo que nasceu em 2009, nós vamos falar, ela traz muito essa esteira da inovação, né? Então é importante que as pessoas elas aprendam corretamente como funciona esse mercado, aprendam corretamente o que é criptomoeda e todo tipo de ativo financeiro digital, porque isso é uma coisa que você vai usar mais cedo ou mais tarde, e se você já tem conta em bancos como Santander, você já usa isso sem nem mesmo saber. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí. Vamos lá, Sandro. Não sabia disso não, cara. Bem legal você já colocar isso, né, falando com o Santander, porque a gente tem uma agência do Santander recém-inaugurada aqui, né, e isso é interessante, o banco realmente popularizar um ativo que hoje está no mundo todo, né, então isso aí é mostrando que qualquer pessoa pode investir, né, qualquer quantidade de valor de dinheiro, de recurso, pode de R$ 1 até, né, valores maiores, né? Então é bem popular mesmo, é claro que com consciência, né? E utilizando profissionais para orientar para que elas não entrem em furada, igual aconteceu na nossa região. Mas, ô, Emanuel, cara, é assim, é uma coisa bem interessante porque esse episódio a gente colocou por indicação sua. Quanto custa? Por que como é que é? Porque um Bitcoin custa R$ 600.000. Só que isso aí já está desatualizado, né, amigo? O negócio aí tá. E até amanhã, depois, segunda-feira, que amanhã o mercado para, né? Porque é de acordo com o dólar, né? Com o mercado do dólar. Isso aí vai mexendo e já está lá para 650 mil, né? Um Bitcoin. Então, eu queria que você também explicasse também essa interação do Bitcoin com dólar, a interação dele com a economia americana, né, com essa mudança do Trump, com a questão das guerras também. Então a gente acha que não, mas hoje a gente vive num mundo globalizado, onde está tudo relacionado ao mercado financeiro. Né? Então, Perfeito. isso aí
as pessoas reclamam, né, que foi no mercado hoje, gastou R$ 1.000, não comprou nada, mas ela não sabe o que está por trás disso, né? Não é o dono do supermercado que aumentou, não é o governo não defendendo o nosso governo federal hoje, não defendendo ele, mas a culpa não é toda dele, né? Tem os erros, mas também tem a questão do mercado dentro disso tudo. Então eu gostaria que você explanasse isso aí, porque você com certeza vai explanar melhor, bem melhor do que eu, toda esse emaranhado aí de conhecimento, de ideias que a gente tem que ter para reconhecer e conhecer o mercado e a gente poder também planejar os nossos investimentos nos nossos empreendimentos, né? Vou investir mais, vou dar uma segurada, né? Vou investir o Bitcoin e pego esse dinheiro e invisto no meu negócio físico aqui ano que vem, entendeu? Então, assim, tem muito disso, né? O comerciante aqui, né? O empreendedor, o industrial ou o produtor rural, às vezes ele dá uma seguradinha, pega esse dinheiro e investe no Bitcoin, investe na compra de uma moeda estrangeira, né? Investe numa bolsa de mercado futuro, né? Compra ações, né? Então eu acho que o empresário ele tem que ter esse pensamento também, né? De investir na hora certa e no lugar certo, né? Para depois ele também contribuir com isso aí a desenvolver a atividade principal dele aqui na nossa região, né? Perfeito, é a famosa diversificação, né, que todos buscam, que todos procuram, né? O Bitcoin esse ano, por exemplo, quem comprou Bitcoin em janeiro de 2024 fez 100% de lucro, né? Nossa. Mas vamos falar um pouco do Bitcoin, porque o Bitcoin ele nasceu para ser uma moeda de investimento, apesar de que agora os grandes fundos, né, os bancos, a gente falou do Santander, por exemplo, hoje, se você tem uma conta no Itaú, ali numa das abas do app, você já pode comprar ali diretamente o Bitcoin, Ethereum, outras criptomoedas, né? Mas para você que está assistindo, que ficou curioso com esse assunto, vai a primeira dica, né, que é muito importante. Bitcoin e pirâmides são coisas totalmente diferentes, ok? O Bitcoin a gente pode considerar também como um ativo, como se fosse uma ação da Americanas, uma ação da Magalu, né? Essas ações você mesmo compra, você mesmo acessa um banco, um aplicativo de uma corretora, né? Transfere reais para lá e faz a compra da ação. Bitcoin é a mesma coisa. Infelizmente, nos últimos anos, a gente vê muitos golpes com pirâmides, né? A região ali de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, tem as maiores pirâmides financeiras que já nasceram no Brasil. Essas pessoas pegam a palavra Bitcoin, associam ela com a palavra investimento, e aí dizem que vão pagar X% ao dia ou X% por semana. Bitcoin não é isso, tá? Você pode substituir a palavra Bitcoin por qualquer coisa, carro, café, ouro. Uma pessoa, então, que fala que tem um investimento em diamantes que paga X% e que você precisa depositar um dinheiro na conta dele para receber os saldos de investimento, isso é pirâmide, tá? O Bitcoin nasceu em 2008, a primeira circulação dele foi em 2009, tá? Ele nasceu como uma moeda. Por que ele nasceu? Porque você que é mais velho aí, tem aí as casas dos 40, 45, deve lembrar que na época do Collor a gente teve aquele sequestro, né, dos valores nas poupanças, né, nas contas bancárias, e muita gente teve um final triste por causa disso. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o dinheiro está num banco, o dinheiro ele é do banco, o dinheiro não é seu. Se você pensar e raciocinar com isso naquela época, então, se você teve a sua conta sequestrada, você não podia sacar. Logo, o dinheiro não é seu. Bitcoin nasceu para poder mudar isso, né? Quando eu tenho uma carteira com Bitcoin e o Sandro tem uma carteira com Bitcoin, eu passo esse valor para o Sandro e o Sandro passa esse valor para mim, sem precisar de um agente intermediário no centro. Ou seja, não precisa de um banco. O valor do dinheiro do Bitcoin está na minha posse, assim como o Sandro tem também a posse do Bitcoin na carteira dele. Então, essa é a primazia do Bitcoin. Ele nasceu para ser uma moeda peer-to-peer, ou seja, de pessoa
para a pessoa. Isso, inclusive, muda a nossa cultura e que nós aprendemos com o dinheiro. Né? A gente nasce aí já nas gerações passadas ganhando uma caderneta de poupança, né? As pessoas ganhavam isso no passado e os parentes iam colocando o dinheiro na conta. Hoje em dia, as crianças em alguns países já ganham poupança em Bitcoin. Né? Tem uma carteira que armazena Bitcoin e essa carteira vai ter o dinheiro nela. A posse está no software, né, na carteira que guarda esses valores, que guarda esses Bitcoins. Né? Então, a primeira coisa que eu deixo aqui para vocês nesse conteúdo é: Bitcoin não é pirâmide, Bitcoin é um ativo financeiro, como outro qualquer. É muito importante vocês terem isso em mente. Né? Hoje eu atuo como trader e analista numa empresa de investimentos, uma startup de investimentos em Florianópolis, chamada Clean Investimentos, e também sou embaixador da Exchange UPTX de Dubai. E esses tipos de ativos que estão no mundo desde 2009 só tendem a crescer. Né? O mundo globalizado, o mundo tokenizado, o dinheiro digital. As pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, muito poucas andam com papel moeda, dinheiro, né? Espécie. A gente faz tudo por Pix hoje em dia. Né? Acredito que também o Mo Jesus seja isso. Né? Então você vê que a tendência do mundo globalizado é substituir realmente o papel moeda, né, pelo papel digital, pelo dinheiro digital. Se você quiser um pouco mais de curiosidade sobre isso, pesquisa Drex, do Google, DREX, que é o real digital que está em testes já. Em breve, nós não teremos mais notas de papel na nossa carteira, né? E o nosso dinheiro vai circular via aplicativos. Né? É interessante, uma coisa interessante, sim, Sandro. Já tá difícil, né, cara? Aqui, apesar de ser interior, né, você encontrar dinheiro, as pessoas às vezes você vai comprar alguma coisa com dinheiro, não tem nem troco, né? Porque realmente a pessoa até pergunta, você não tem Pix, então, porque já tem a dificuldade de trocar. Realmente a moeda, ela tá bem, tá começando a ficar escassa mesmo. E eu tive também experiência nos Estados Unidos, né? A gente lá é o Zelle, né? Não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos o Pix lá chama Zelle. E lá também faz um Zelle para mim, igual a gente faz um Pix aqui, faz um Zelle para mim. E dinheiro mesmo realmente é muito pouca coisa, muitos poucos lugares que se usa dinheiro. Às vezes você anda com dinheiro no bolso para comprar alguma coisa que você tenha pressa, que não tem que passar o cartão, porque você quer às vezes correr e resolver, né? E acaba usando. Mas, Emanuel, eu queria que você falasse essa relação do Bitcoin com o dólar e com o nosso tupetudo lá, o Dr. Trump, né, que está entrando aí, já está movimentando o mercado, né? E a questão dessa alta do dólar aí também, né? O que ela afeta, né, para quem investe em Bitcoin, a alta do dólar, se tem relação, entendeu? E a questão de mercado mesmo, né? A mudança de economia, esse anúncio do governo na questão da tributação, né? Nas questões internas do Brasil também, se isso afeta para o brasileiro, se lá a mudança da taxa de juros dos Estados Unidos que estava para ser anunciada, aí, não sei se foi anunciada, eu não olhei, não assisti jornal ontem, mas era para ser anunciada a taxa de juros dos Estados Unidos, e isso também, né, provavelmente afeta. Eu queria que você fizesse um balanço sobre isso aí, né? Principalmente a questão da relação do mercado brasileiro com o mercado americano e com o Bitcoin, esses três, né? Perfeito, perfeito. A gente começou esse programa aqui falando sobre o Bitcoin como investimentos, né? Então isso é um dos braços do Bitcoin, mas ele nasceu para ser uma moeda, né? Então antes de ser investimento ele é uma moeda, e ele passou a virar um investimento também, porque ele nasceu com esse propósito de ser uma hedge contra a inflação, né? Quando você tem um ativo que tem a capacidade de segurar valor e guardar o valor como uma proteção contra a inflação, como se fosse o ouro, né, como se fosse a prata. Né? Alguns anos atrás as pessoas compravam muito ouro e prata, ainda compram, né, os investidores compram isso.
E o Bitcoin acaba entrando também nesse patamar, né, de um ativo de hedge para proteger o dinheiro, né, contra a especulação financeira, que a gente sabe que acontece, ser uma reserva de valor, né, e ser uma ponte financeira. E aí, o grande problema disso são as mudanças de mercado, né, as variações, né, do tipo de comportamento que os governantes vão ter com relação a qualquer assunto, né, seja ele Bitcoin, seja ele minério, né, nióbio, qualquer coisa que afeta, né, a relação do país ou do governo com o mercado financeiro, que acaba, né, exponenciando tudo. Então, quando eu tenho o Bitcoin, que é uma moeda agora, por exemplo, antigamente o Bitcoin era um ativo marginal. As pessoas não davam nada pelo Bitcoin, né? Há 10 anos atrás era muito diferente trabalhar com isso. Hoje já existem regulamentações com relação ao Bitcoin, né? Bitcoin já está na Bolsa de Valores americana, já tem fundos de investimento aqui no Brasil que derivam uma parte dos seus capitais para investir em Bitcoin, Ethereum, que são criptomoedas, né? E a principal moeda do mundo ainda é o dólar, né? Querendo ou não, o dólar ainda manda em boa parte das relações comerciais. Então, quando eu tenho um ativo que é pareado em dólar, principalmente, né, que é o Bitcoin, em contrapartida, né, você falou aí do anúncio. O anúncio foi ontem, o Fed anunciou o novo número da corte da taxa de juros, né, 0,25 pontos base, né, já estava dentro aí do que era esperado, só que o Fed também ele deu uma ressalva ali dizendo que a inflação americana não está caindo tanto quanto eles esperavam. Então, apenas uma fala assim de 5 segundos já foi suficiente para amedrontar os investidores, né? Quando você tem um mercado que tem um juro baixo, o que acontece? Os ativos de risco, a especulação, ela corre um pouco mais solta, né? O Bitcoin acabou de bater 100 mil dólares alguns dias atrás, continua ainda nesse patamar de 100 mil dólares, né? Então, o que acontece? As coisas em dólar passam a ficar um pouco mais caras. E aí, quem compra, né? Se você for na padaria em algumas semanas, o pão provavelmente vai estar mais caro, porque o trigo é indexado no dólar, né? Então, você vai gastar mais dólares. Em consequência disso, o real acaba, né, aumentando também. Então, tipo, tá tudo interligado, infelizmente, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando começam a entender essa área, né, de investimentos, não um investimento por, vou ficar rico, investimento para movimentar o capital para você poder se resguardar, né? A primeira coisa que as pessoas devem fazer é pensar em se dolarizar, ou seja, converter uma parte dos seus reais em dólar, né? Eu comecei esse movimento de dolarização quando estava a 3,80, então de lá para cá a coisa só sobe, né? Não adianta. E aí sim procurar outras pontes, né, de acesso para investimentos. Bitcoin seria uma delas, né? Existem vários outros tipos de criptomoedas também. As criptomoedas têm funções, ok? Então existem funções diferentes para diferentes tipos de criptomoedas, é importante saber disso. Mas existe também investimento em ouro, em prata, né? O Bitcoin é só uma delas. A gente está aqui falando sobre isso agora por conta, né, dessa massividade aí da imprensa falando sobre Bitcoin. A gente está aqui para tirar essas dúvidas, né? Então, a linha do dólar, Sandro, é mais ou menos essa, né? Quando o tipo de economia muda a sua visão com relação à inflação, a juros, acaba afetando os países emergentes, né? E eu não sei quando o Brasil vai deixar de ser emergente, mas ainda somos. É o que podemos fazer no momento. O Emanuel, você falou uma coisa bem interessante aí, que instituições de investimento, né, a gente fala um nome aqui que todo mundo conhece, né, que principalmente muitos empresários aqui inclusive tem familiares meus que têm recurso lá e que acham que é uma coisa super segura, mas quando a gente vai falar em Bitcoin com eles chegam a arrepiar. Então, uma XP Investimentos, por exemplo, ela tem chance de estar pegando esse recurso do cliente dela lá e estar aplicando em Bitcoin também, e às vezes o cliente nem sabe, né? Que está sendo. Eles estão aplicando no Bitcoin para fazer render o recurso dele que está lá e fazer o trabalho que eles se propõem a fazer, que é gerar renda, né, com o recurso das pessoas, né? As próprias instituições financeiras fazem essa circulação, né, de capital. Se você, por exemplo, hoje em dia, se todo mundo ao mesmo tempo quiser sacar o
dinheiro que está no banco, não vai rolar. Os bancos vão quebrar. Porque se todo mundo saca ao mesmo tempo, o banco vai ter essas reservas para todo mundo tirar o dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro fica circulando, o capital fica circulando, isso é normal, né? Então, a pessoa como eu, que é um trader, ele quando acessa uma conta de um cliente com capital para fazer a aplicação, para fazer a compra e venda do Bitcoin, para tirar o lucro, é a mesma coisa que os bancos fazem com os capitais, né, dos clientes que estão lá, as casas de investimento. A circulação de capital é uma coisa normal. O que não é normal é a pessoa não parar um pouco para estudar o que acontece com o capital dela quando ela coloca ele na mão de outra pessoa, ou de uma empresa, ou de uma instituição. A pessoa não vai, em sã consciência, inocentemente, achar que vai colocar lá 5 milhões de reais e ele vai ficar lá guardadinho na carteira da casa de investimentos, parado, sem que nada aconteça. Não é assim que o mundo, né, de investimentos e o mercado financeiro funciona. O capital circula, existem garantias, né? Algumas o governo dá, outras, algumas casas de investimentos têm contratos para isso, né? Então, isso é um fato circulante, né? Todo mundo sabe disso. E a importância da educação é justamente essa, porque quando a pessoa fala Bitcoin, algumas pessoas elas passam mal, é porque realmente Bitcoin está muito relacionado com pirâmide financeira. E Bitcoin e pirâmide financeira, mais uma vez salientando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você mesmo pode entrar aí no Google, digitar uma exchange de criptomoeda, entrar lá, fazer o seu cadastro, mandar o seu real para lá, você compra a sua criptomoeda e você guarda a sua criptomoeda. Já entrando nessa parte de investimentos em si, que é uma das categorias, de pessoas que compram, guardam e esperam a valorização. Esse é um tipo de pessoa. Já outro tipo de pessoa, ela tem um montante um pouco maior, ela faz o mesmo procedimento, entra na exchange, coloca reais lá e dá acesso a uma pessoa que faz o trade, ou seja, compra e vende diariamente ou semanalmente para aumentar o capital. Isso já é o trabalho de trade, né? O trade. Isso. Com o dono do recurso podendo monitorar isso a qualquer tempo, a qualquer hora, né? Junto com a trade, né? Ele não fica É a mesma às coisa escuras, isso. né? Mas é a mesma coisa que acontece numa XP Investimentos. Você envia o seu dinheiro para lá, a XP não tem como sacar o seu dinheiro. Na exchange de cripto, a mesma coisa. Trader não tem como sacar o dinheiro, ele tem como movimentar a conta, que é diferente, né, de você mandar reais para a conta corrente de um terceiro que diz que vai, vou investir em Bitcoin. Não, isso não é Bitcoin, isso é golpe, tá? Isso é golpe. Então é Então é bem muito legal diferente. salientar isso aí, cara, porque Sim. né, a pessoa não manda um Pix para você, para sua conta, Não, né? não, Ela de maneira nenhuma. ela faz, ela te coloca como tipo um representante do recurso dela e você gera o recurso dela, né? Isso, Então você abre na exchange lá um acesso, né, de negociação, e aí a pessoa recebe esse acesso, né, igual você me mandou aqui o acesso para poder entrar no podcast. Eu só tenho acesso para entrar no podcast e interagir. Não tenho como, né, ampliar a live, derrubar a live, não tem esse poder. É a mesma coisa. Aí Porque isso você também ganha uma comissão em cima disso, né? exato. O trabalho do trader é esse, né? Ele ganha comissão em cima do que ele faz de lucro nas criptomoedas, né? Que geralmente no meu caso, eu faço em dólar, né? O alvo é o dólar. Não interessa se o Bitcoin está 100 mil ou 10 mil, interessa que no final do dia ou do mês a conta esteja em dólar. Então, entrou, por exemplo, 50 mil dólares. No final tem 57 mil dólares. Esse foi o lucro, 7 mil dólares, né? E também é uma coisa interessante isso que a gente está falando, porque às vezes as pirâmides só prometem o lucro, né? Só vai lucrar, só vai lucrar. Não, tem os dias ruins também no mercado, né? Ontem, por exemplo, o Bitcoin estava 108 mil dólares, agora ele está 100 mil dólares. Então ele caiu 8 mil dólares. Nossa, mas caiu muito. Pois é. Em junho de 2020, o Bitcoin estava custando 3.830 dólares. Ou seja, ele cai para cima. Toda correção ele vem caindo e vem subindo. Por quê?
Bitcoin ele tem um limite de unidades. Só existem 21 milhões de Bitcoins no mundo. Ou seja, hoje em dia, apenas 500 milhões de pessoas usam criptomoedas no mundo. Se o mundo tem mais de 8 bi, se eu não me engano, então você só fazer as contas e quando as pessoas começarem a se interessar por Bitcoin, não vai ter para todo mundo, né? Então, esse Aí tipo o de preço vai ativo, também, né? sim, o preço vai subir, né? A gente tem hoje grandes corporações, né, grandes empresas como BlackRock, MicroStrategy, que elas acumulam Bitcoin diariamente. Por dia são minerados mais ou menos 400 Bitcoins. Essas empresas compram 1.000, 2.000, 5.000 Bitcoins por dia, então o choque de oferta em breve vai ser real. A pessoa vai querer comprar Bitcoin, não vai existir Bitcoin, né? E a mudança também de polaridade de governos, por exemplo, há alguns anos atrás, El Salvador adotou o Bitcoin como reserva de valor, ou seja, o país disse Bitcoin é reserva de valor e vamos comprar um Bitcoin por dia até nós não conseguirmos mais comprar. Então, todo dia, se você for na carteira de El Salvador, você tem lá um Bitcoin sendo adicionado, né? E a mudança agora de governo nos Estados Unidos, Trump é um governante que é favorável a criptomoedas, né? Inclusive, ele já iniciou alguns trabalhos com relação a isso, né? Colocou um Uma senadora secretário, né? dos Exato. Uma senadora dos Estados Unidos, que é a Cynthia Lumens, ela está propondo uma reserva de valor para os Estados Unidos em Bitcoin, né? Ou seja, então, Bitcoin ele provavelmente vai subir mais a partir de 20 de janeiro, que é a data da posse, né, do Trump. E o que você falou aí, né, o secretário o presidente da SEC agora, que vai ser o próximo, né, ele é um candidato também pró-cripto, né, ele vê as criptomoedas como um setor importante americano, né. O Trump já disse várias vezes que ele não quer que Rússia e China, né, tenham a primazia aí de serem os pioneiros na área de criptografia, né, de criptomoedas, né, da blockchain. Então ele vai sim atrás disso e não tem jeito, né, o preço vai subir, não tem como. E qual é a chance dessa reserva de Bitcoin que existe hoje? É 21 milhões de dólares, 21 né? milhões de bitcoins existem Ah, hoje. 21 milhões de Bitcoins. Isso. E existe a oportunidade, a chance disso, na hora que o negócio estourar mesmo, não, vamos aumentar essa fonte aí. Tem essa chance? Porque assim, Não, você, não. você me falou nos bastidores, até falou comigo, Sandro, você tá achando bom, né? Mas 2025 é o ano do Bitcoin, né? É o ano que o negócio vai acontecer mesmo. Você já até tá dando um tipo uma mãe de nada da vida aí, mas uma mãe de Ná com fundamento, né? Mas então não existe chance, então igual o dólar. Aqui no Brasil, o dólar sobe muito, o governo vai lá e joga dólar, compra dólar no mercado, né, para reduzir, joga dólar no mercado, né, para tentar baixar o preço do dólar e não afetar muito a inflação. Eles tira da reserva, né, o governo tem uma reserva em dólar, igual essas pessoas aí têm uma reserva em Bitcoin, ele pega essa reserva em dólar, o governo pega e joga no mercado para baixar o dólar. O Bitcoin já não funciona tão igual ao dólar, né? O Bitcoin ele já é mais, ele não tem a flutuação dele não é tão drástica igual ao do dólar, né? Exato. A gente brinca no mercado financeiro que os governos têm impressora de dinheiro, né? A moeda fiat, que é o real, o dólar, a gente não sabe quanto de dinheiro circulante tem, e a impressão disso é diária, né? Já o Bitcoin não. O Bitcoin tem 21 milhões de unidades, ele não tem como ser impresso mais Bitcoin, né? O Bitcoin ele é produzido através de um sistema chamado mineração, né? Mineração funciona da seguinte maneira: o sistema do Bitcoin ele está instalado em milhares de computadores do mundo, né? Se você quiser, você pode baixar o sistema do Bitcoin para fazer a verificação no seu computador também. E como funciona isso? Quando eu tento mandar um Bitcoin, né, de uma carteira para outra, esse sistema vai verificar se essa carteira está dizendo a verdade, se ela tem o número de Bitcoins que ela disse que tem. Antes que ela faça isso, não pode enviar. Esse trajeto de envio chama, né, que é a conferência da hash conferência,
ela bonifica as pessoas que estão com esses computadores ligados, que são os mineradores. De 4 em 4 anos, o poder computacional disso sobe, ou seja, fica mais difícil fazer isso, né? Por isso que o Bitcoin ele aumenta muito nesses ciclos. A gente está no começo de um novo desses ciclos, né? Que é o ciclo de alta. O mercado tem desses ciclos, o ciclo de altas, ciclos de baixas, né? Existe uma psicologia por trás disso. Se você depois tiver interesse, você pode pesquisar isso no Google também, né? Quando as pessoas estão falando que o mercado está subindo, está subindo, está subindo, ainda não chegamos nesse ponto, mas quando começarem a falar muito disso, provavelmente vai ser hora de vender, né? E aí o mercado vai entrar num sistema de baixa, é normal. O mercado tem essa sazonalidade, entendeu? Por isso que existem as pessoas que operam compradas, ou seja, eu aposto que eu acredito que vai subir um ativo, ou acredito que o ativo vai cair, né? Tem algumas histórias aí, por exemplo, de pessoas que operaram vendidas em Americanas alguns meses atrás e ficaram milionárias, né? Americanas aí teve um problema grave aí interno, né? As ações despencaram 90% em um dia, né? E quando a pessoa fala, o mercado cripto é volátil, agora não dá mais para falar sobre isso, né? Tem algumas ações aí no mundo que despencam, né, do dia para a noite, então o mercado todo é globalizado agora e você tem que ficar ligado 24/7. A gente tem também, eu tenho a experiência do conhecimento igual, por exemplo, tem uma rede de departamentos nos Estados Unidos que se chama Macy's, que ela também, quando anunciou que estava fechando loja aí também, os ativos dela aí também, né, foram lá embaixo, né, porque quando chega num ponto, igual, por exemplo, no caso de uma loja de departamento, o que afeta muito são as vendas pela internet, né, chega num ponto tal que ela não fica sustentável ela manter. E a Macy's, ela só tem lojas grandes, né? Então, o custo é muito alto disso, né? Então, acaba ficando, tendo mais volatilidade, tendo muita volatilidade aí, né? Esses tipos de investimento. Agora, Emanuel, isso tudo aí vem a calhar, né, na questão do seu tipo, do seu serviço que você presta, porque é você que vai falar para o investidor, né, ó, mantém. Ah, mas eu estou querendo tirar, não sei o quê. Não, mantém que o negócio vai estar melhorando. Na hora que eu começar a sinalizar que o negócio vai começar a cair, aí você tira, né, para você, porque isso aí é bom para você que ganha, é comissionado como uma trade, né? E também é bom para o investidor, né? E uma coisa bem interessante também é que você estava me contando, você tem cliente hoje até em Dubai, né? Você tem cliente na Europa, né? Em qualquer lugar você pode hoje atender e a maioria deles são brasileiros, né? O Emanuel, isso é bem interessante porque tem muitos brasileiros que estão com medo da economia brasileira porque sofreu com essas questões aí de sequestro, de poupança e tudo, né? E acaba ficando com medo, né? Eu conheço pessoas de relato de vendedores de carro da região, por exemplo, que chegou uma pessoa mais idosa lá querendo comprar a caminhonete mais cara da concessionária e tirar o dinheiro dela do banco com medo da mudança de governo, o governo fazer o atual governo fazer a mesma coisa. Então, nesse caso, a criptomoeda ela se torna muito mais segura, né? Não tem como nenhum governo se intrometer, né, nessa questão e tentar fazer alguma coisa de parecido com a criptomoeda. E também essa questão da distância, né, de você poder atender pessoas de qualquer lugar do mundo, empresários, empreendedores de qualquer lugar do mundo, né, mesmo estando em São Paulo, né. Você pode daí atuar aqui na região, em Bom Jesus, na região, como também pode atuar na Europa, em Dubai, como você falou que está atuando, né? Perfeito. O mundo virou essa grande globalização, né? Você falou aí, esse relato que você falou da pessoa, né, que foi comprar, isso aí tem muito na cultura agora das criptomoedas, que é a autocustódia, ou seja, você tem a posse do seu dinheiro. Mas o Bitcoin é flutuante e tal. Não precisa deixar no Bitcoin, pode deixar no ativo do dólar digital mesmo. Deixa em dólar digital na sua carteira, tá aqui, dólar digital tá aqui, né?
e você dolarizou o seu patrimônio, ponto final. Às vezes tem um dinheiro guardado no banco, ele vai corroendo a cada segundo, né? Impressionante. R$ 5.000 lá nos anos de 2000, 1900, lá vai massa em Bom Jesus, provavelmente compraria um terreno. Hoje não deve comprar nem uma bicicleta, né? Dependendo da bicicleta em Bom Jesus. Exatamente. Então você vê, né? Só nos simples exemplos do dia a dia, a gente vê que o real realmente, né, ele está desvalorizando de uma forma pavorosa. Quando eu vim morar em São Paulo em 2004, meu primeiro salário, eu lembro na época que foi na Sony, foi R$ 2.000. Isso era uma grana violenta na época, lembro muito bem. Você vê, no passar do tempo, o dinheiro vai morrendo. Você vai cada dia mais passa, o real vai. E as pessoas vão nascendo e não tem essa noção de que o dinheiro é assim, elas vão caindo no sistema. Quanto mais rápido você ligar a sua mente, ver que o sistema nada mais faz do que te oprimir, te sugar para você continuar nele, você vai ficar nele. Então, coisas como investimento, dólar, Bitcoin, ouro, até mesmo terrenos. Aí, em Bom Jesus mesmo, muita gente que comprou terreno antigamente, o terreno valorizou absurdamente. São ativos que tiram o seu capital da moeda fiat, do real existente. Então é isso, esse tipo de conhecimento qualquer um pode obter. A gente está num mundo globalizado hoje, e o fato de se é Bitcoin, se é dólar, se é ouro, se é prata, se é terreno, não importa. O importante é que você protegendo o seu capital da corrosão financeira, que é o que acontece num mundo globalizado, onde existe inflação, onde existe juros, onde as coisas vão encarecendo cada vez mais, isso é um direito seu. Você precisa fazer isso e acordar o quanto mais cedo possível. Você que é jovem, provavelmente caiu nesse conteúdo aí de paraquedas, né? Paulo caiu de paraquedas, mas eu tenho um colega paraquedista que ele falou, ninguém cai de paraquedas, cai se estiver sem paraquedas. Né? Verdade. Então você que é jovem, né? Quanto mais cedo você despertar para isso, né? Essa área de ações, investimentos, dividendos, melhor para você. O mundo é isso, na verdade. O mundo é o capitalismo. O mundo é o mercado financeiro. Ok? Então isso é bom para o seu futuro, né? Você vai se resguardar financeiramente falando. Acho que é uma boa palavra. Tem países que as pessoas acham que não são capitalistas, né? Que acham que são comunistas, socialistas, né? Igual uma China da vida, né? Eles ficam lá né, quietinho na deles lá, fazendo o trabalhinho capitalista deles e todo mundo achando que eles são socialistas. Né? Então, ninguém é bobo, né, cara? Ninguém é bobo. Todo mundo busca né, o resultado. Né? E isso é interessante porque você falou do real. E a gente só reconhece a desvalorização do real quem teve a oportunidade de viajar para o exterior. Né? Que você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos e você fala assim, cara, eu estou pagando R$250 no sanduíche. Né? Então, assim, é uma coisa assim, sem explicação. Quando eu viajo com a minha família, a minha esposa chega, mas isso custa tanto em real. Esquece, você tá no Brasil? A gente veio passear no exterior. Então você não pode ficar comparando o preço daqui com o preço de lá, né? Igual o ditado, né? Se quiser ser feliz, não converta. Entendeu? Igual eu estava falando esses dias que eu comprei um negócio por $50 e aí eu falei, você tem que comparar $50 como se fosse R$50, né? Então lá você não pode trocar, porque $50 lá você compra um prato de comida, né? Aqui é aqui é R$50 um prato de comida, né? Num restaurante, num self-service considerável. Então as pessoas, eu acho que assim, elas só realmente reconhecem isso quando elas vão para o exterior e falam assim, nossa, que loucura que é a nossa moeda, porque realmente e tem gente também que, né, aproveita essa oportunidade aí, né, e vai fazer dinheiro fora e
e transforma aqui para o real e transforma, né, em outros ativos aí, né, comprar imóveis, comprar carro, comprar casa, né, e transformar esse recurso que ganha no exterior em outros ativos aqui no Brasil, né? Exato, exatamente. A própria cultura do brasileiro, né, dessa coisa de fazer esse manejo, vou comprar um negócio para vender para o outro mais caro, já é uma forma de ele investir, né, já tem aí esse insight, né, de que o dinheiro não vale nada. E quanto mais rápido, mais cedo as pessoas se derem conta disso, melhor. Se as pessoas ficam ali massacradas no dia a dia, nas suas rotinas, acordam, tem que comer rápido para ir para o trabalho, não pode chegar atrasado, e vai para casa, e vai para a faculdade. Eu lembro muito bem quando eu estava com Jesus, trabalhava, ia para a faculdade, na Itaperuna, depois voltava já cansado. Isso é a roda, né? É a corrida dos ratos que a gente fala, né? Você vai ser massacrado no dia a dia. Quando já passou 20, 30, 40, 50 anos, chegou ao fim da vida e não fez nada por si mesmo, né? E o melhor caminho para isso, os melhores, né? Empreender, né? Criar o próprio negócio. O brasileiro tem muito esse lance do empreender, né? E fala, tem que empreender. Muitas vezes as pessoas empreendem por sobrevivência, né? Elas são mandadas embora dos empregos que elas nem esperavam que seriam, né? Começa a empreender, já começa a cair na burocracia do governo, e abrir CNPJ, tem que ter fiscal e paga imposto, e o sistema ele massacra, né? Não tem jeito. Se não for pela veia do empreendimento, que seja pela veia do investimento, né? Investimento primeiro em conhecimento, para você saber do que estão falando com você, te oferecerem alguma coisa, né, mirabolante, tem aí um ganho muito estratosférico, totalmente fora da realidade do mercado, é golpe, saia correndo aí, porque é golpe. Mas o Bitcoin rende quanto? Essas coisas não foram feitas para render, elas rendem porque o assunto acaba espalhando, as pessoas se interessam, as instituições compram, e como tem poucas unidades, a tendência é subir, a probabilidade é subir. Mercado de investimentos é probabilidade, não certeza. Então, se alguém falar, vai render 2% ao dia, esse é um mágico, né? É um vidente. Como é que ele sabe que o mercado vai ter uma notícia de impacto, ou uma guerra, de repente, tudo vai cair, né? Lembro muito bem, ali em 2020, estava atuando num banco de investimentos em Curitiba, como trader já, e aquela, em março de 2020, né, quando saiu aquele lance da Covid e tal, os ativos rasgaram 80%, 70% para mais, 90%, né? Foi a época que o Bitcoin chegou em $3.800. Então, quem comprou ali Bitcoin, né, se deu muito bem. Ativos que custavam 50 centavos na época, hoje custam $900. Então, tipo, o dinheiro vai e o dinheiro volta. Quem perdeu muito naquele dia ganhou muito. E a vida é assim. A flutuação do mercado é assim. Entendeu? E, Emanuel, e uma coisa bem interessante que você falando isso aí, é que a gente aqui também, principalmente os profissionais liberais, né, por exemplo, o médico, né, o médico aqui, né, como, vamos dar um exemplo aqui, que hoje o município de Bom Jesus, ele mudou muito. Você chegar aqui, você vai ver, né, hoje a gente tem uma faculdade de medicina, eu estou colocando Bom Jesus como exemplo, mas pode ser outros municípios. E a gente tem uma faculdade de medicina que só cresce hoje, e nós temos o hospital que só cresce. Então, aumentando o hospital, aumenta a quantidade de médicos, de enfermeiros, né? São pessoas que elas recebem pelos serviços que elas prestam, mas o que elas vão fazer com esse dinheiro? Vai comprar imóvel? Entendeu? Vai montar uma... Então, a gente tem visto muito costume aqui de médicos investindo em áreas do comércio que não é também o conhecimento dele. Tipo assim, o médico comprando farmácia, por exemplo, montando farmácia. Entendeu? Então, às vezes esse risco é muito maior ele investir num tipo desse de negócio, né? Do que ele investir numa criptomoeda ou qualquer linha de investimento dessa aí que, né, é o que você falou. Né? Então, eu acho assim que quando o empresário ele vai pensar em investir em algo, ele tem que colocar isso tudo na balança, né? Ele tem que colocar que a gente ainda tem uma lei trabalhista que mata o empresário,
né? Eu estava conversando com um amigo meu aqui embaixo aqui do estúdio, que ele tem uma sorveteria, que ele uma funcionária pediu dispensa do serviço, e com 1 ano de serviço ele teve que pagar R$ 8.000 para ela, né? Só da rescisão, de tudo, né? Então, para isso, para um microempresário tirar R$ 8.000 num dia para pagar um funcionário que está resolvendo sair, né? Isso é muito pesado. E isso acaba acontecendo o quê? Empresários que estão contratando menos, a gente está ficando sem disponibilidade de mão de espaço para mão de obra, sem emprego, né? E isso aí vai afetando a economia como um todo, né? Então, às vezes, você investir, né, nessas questões, né, do Bitcoin, nessas linhas, às vezes é um negócio muito melhor do que você tentar montar um empreendimento físico. Ou às vezes você investe, como eu falei, investe no Bitcoin ou em outra linha, e no futuro próximo, quando as coisas começarem a acertarem, melhorarem e o mercado não ficar tão instável, né, aí você pensar em montar um empreendimento físico, né? Eu acho que o empresário ele tem que ter esse feeling. E outra questão que eu acho que você pode falar também, que é essencial, é a questão do conhecimento. Você passar igual, por exemplo, enquanto eu estou trabalhando aqui, fazendo minhas coisas, eu tenho uma televisão junto com o meu computador que ela fica ligada no noticiário o dia inteiro, cara. O dia inteiro no noticiário, igual eu estou vendo seu computador aí atrás aí. Se você quer ter um recurso, se você quer entendeu? Tá investindo e tal, você não pode, mesmo tendo um trade, é importante que você conheça o mercado, até mesmo para você discutir com o trade, falar, pô, e aí? Cara, eu vi agora que aconteceu isso, e aí, o que você acha? Qual a perspectiva? Né? Porque se você também não for instigado como trade, né, você vai pelo seu feeling. E às vezes o cara que está botando a grana com você, ele tem o seu feeling junto com o dele, vai dar um resultado bem legal, né? Então eu acho assim que, né, essa antena que o empresário tem que ter, que o investidor tem que ter, junto com o trade, eu acho que o resultado de dar certo é muito maior, né? Perfeito. É interessante o que você falou, porque às vezes as pessoas, né, primeiro falando aí dos investimentos, a diversificação é importante, né? O dinheiro, ele mexe, né, com a pessoa, então as pessoas às vezes ganham um pouco mais e já querem investir mesmo em alguma coisa, e os negócios físicos ainda são uma grande parte, né? As empresas abertas, investir em farmácia, né, investe em padaria. Existem vários tipos de investimento. A área de inteligência artificial, por exemplo, é algo que está crescendo assustadoramente, né? IA, mas por trás de uma IA, por trás da criptomoeda, por trás de qualquer coisa, existe conhecimento, que é o que você falou, né? Então as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre isso, saber como funciona, para aí sim, né, conseguir investir. Porque o Bitcoin, por exemplo, é só uma das milhares de criptomoedas que existem, né? Em outubro eu falei com você sobre uma, né, sobre a XRP. A XRP é um ativo que é o mais próximo que a gente pode chamar de dinheiro, né, regulamentado. O XRP é um tipo de moeda que ela faz parte de uma rede chamada Ledger, né, Ripple Ledger. A gente abriu esse podcast falando sobre o Santander. Né? O Ripple Ledger é usado em algumas transações internacionais do Santander para envio de dinheiro, remessa de dinheiro. Várias instituições financeiras usam esse tipo de dinheiro digital, esse dinheiro virtual, para fazer transferência internacional. Né? Você tem, por exemplo, parente que mora no exterior, alguns anos atrás, sabia como é que era terrível enviar dinheiro para fora, né? Tinha que procurar alguma dessas empresas que fazem esse envio, né? Você ia fisicamente até o local, casa de câmbio, né? Hoje em dia não, você já converte isso aí num dólar digital, já transfere para a pessoa que está lá no outro país, já chega lá na mesma hora, né? Não tem esse problema. Então a tecnologia blockchain, que é o que roda por trás do Bitcoin, é um dos grandes prêmios dessa geração.
que tem esse tipo de transferência internacional de forma muito fácil, né? Nos Estados Unidos você tem o FED, né? O FED é uma instituição financeira e lá tem uma ferramenta que é parecida com o Pix, que é o FedNow. O FedNow usa tecnologia também financeira e várias outras questões, né, de cunho tecnológico, né? Tem uma camada chamada ISO 20202, né? Que vai entrar em vigor até o fim desse ano, tem um limite para entrar em vigor, que diz que as transmissões internacionais de valores vão ter que seguir um tipo de regra, um tipo de regulamentação, né? E tudo isso passa por redes de envio via blockchain, que são as tecnologias que fazem as criptomoedas irem de um lugar para o outro, que é a grande inovação, né? Então, dessa, por exemplo, só citando mesmo, a XRP, né, quando o Trump ganhou, essa moeda saiu de 50 centavos para $3. Né? Então, em poucas semanas subiu 300%. Apesar de enfatizar que, nossa, subiu 300%, o que é importante é a tecnologia por trás. E que aos poucos essas tecnologias elas vão ser implantadas. Não tem escapatória. Você acha que o mundo vai continuar usando dinheiro de papel e espécie. Né? O dinheiro de papel e espécie, né? Apesar das pessoas falarem que Bitcoin é usado em golpes, qualquer tipo de ativo é usado em golpe. O caso clássico das malas do GEL, com bilhões de reais dentro delas, essa foto famosíssima na internet, uso de meme até hoje. É um caso clássico de que qualquer tipo de ativo pode ser usado para fazer trambique, Bitcoin, ouro, cavalo, boi, carro, ouro, prata, bota. O ativo em si, ele é bom. O que as pessoas fazem com ele, aí já é da natureza das pessoas. Aí eles respondem por isso, né, criminalmente, judicialmente. Mas esse é um patamar interessante, o conhecimento vai ser importante. Você que é empresário, que gosta de diversificar, pode ser um dos caminhos também de diversificação, não o caminho, né? Não colocar todos os ovos na cesta. Para as pessoas comuns, né? Elas podem fazer o famoso DCA, que é a compra particionada. Todo mês elas vão comprar R$50 de Bitcoin ou outra moeda e vão guardando. Eu não vou comprar porque eu acho que vou ficar rico, apesar disso acontecer no mercado. Né? Algumas moedas chamadas meme coins, elas saem de microcentavos para vários dólares. E algumas pessoas têm essa sorte, né? Ou essa pesquisa de atrás e comprar, isso existe também nesse mercado. Quando eu comecei em 2015, existiam 2.000 criptomoedas, hoje existem mais de 30 mil. Então, tudo é exponencial, tudo acaba multiplicando muito, mas a mais importante delas realmente é o Bitcoin, depois o Ethereum, XRP. Então, tem uma lista aí de criptomoedas mais importantes, e todo dia nasce um golpe com criptomoeda. E lembrando, Bitcoin é diferente de pirâmide, ok? Se cuide aí, busque o conhecimento. Ô, Emanuel, você falou aí e uma dica que você possa dar assim, para essas pessoas, igual você falou, a pessoa pode ir comprando R$50, que pode ter essas pessoas, né? Em vez de colocar o dinheiro na poupança, eu vou colocar no Bitcoin, porque a poupança não dá nada, né? E eu vou dar, essas pessoas têm esse costume mesmo de colocar, separar R$100 do meu saláriozinho aqui, vou lá e vou comprar. Qual a moeda que você indicaria, qual o Bitcoin que você indicaria hoje para esse tipo de pessoa? Tem alguma? Você pode dar uma dica disso aí? Essas dicas que a gente dá aqui não é nenhuma indicação financeira, né? São dicas que eu faço, né? Por exemplo, todo mês comprar um pouco de Ethereum, Bitcoin, XRP, Litecoin, que são as criptomoedas do topo ali, né? Solana também são as melhores criptomoedas do mercado. E vai guardando como se fosse uma poupança mesmo, mas uma poupança em criptomoedas. Né? Existem vários setores do mercado de criptomoedas, tem um setor chamado DeFi. Né? O DeFi ele funciona como uma poupança também, isso é um assunto um pouco mais avançado, mas onde você pode alienar suas criptomoedas a um fundo, e esse fundo vai pagando juros a você. Com relação a essa criptomoeda, você não envia essa criptomoeda para eles, fica na sua posse. Mas através de uma ponte no aplicativo eles podem usar a sua criptomoeda para fazer pool de investimentos, que é um assunto um pouco mais
avançado, mas o usuário comum, investidor comum, abre uma conta numa corretora, eu posso deixar um link depois aí de uma corretora específica, você deixar a corretora... Né, porque isso aí você pode fazer isso tudo por um aplicativo, né? Exato, né? Você baixa um aplicativo no celular, você joga o Pix para a corretora, né? E compra com ele, né? Perfeito. Esse é um assunto que você quer conhecer, quer dominar, tem curiosidade, pode entrar em contato comigo depois, entre em contato com o Sandro também. Ele pode te dar alguma dica também, mas se precisar de alguma coisa com relação a criptomoedas, entender esse universo, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aí para ajudar também a desmistificar esse mercado para você. Bom? Ô, Felipe, quantos minutos? Uma. Pergunta ele se a Binance é uma boa corretora. Qual? Binance. A Binance. Aí, o Emanuel, nós vamos... Depois vai cortar essa parte. Nós vamos fazer as últimas perguntas. Você acha que faltou alguma coisa? Não, acho que a gente fez. Foi muito bom, cara. Muito bom. Hora. Foi legal. Então vou fazer a última pergunta que o Felipe pediu aqui. Falar que a gente recebeu uma pergunta aqui. Então vamos lá. Emanuel, a gente recebeu uma pergunta aqui, né, de uma pessoa que está assistindo junto com a gente. Se ele perguntou se a Binance, e realmente eu estava utilizando a Binance, eu estava também comprando Bitcoin, e é o que você falou, assim, eu sou uma pessoa, eu sou um empresário, e eu sou uma pessoa que eu vou falar para você, assim, me senti totalmente seguro de quando eu fui mexer, né, eu como leigo, mexer e comprar um Bitcoinzinho, uma quantidade pequena, entendeu? Com a orientação de um amigo, de como é que eu abri o aplicativo e tal, e eu também usava muito a Binance, entendeu? E o que você acha dela como corretora? Perfeito. Existem milhares de corretoras, né, de criptomoedas. A Binance é uma excelente corretora, assim como existe também a Bybit, a OTX também. Ou seja, existem várias corretoras. A Binance está muito na mídia, né, aparece muito aí, então provavelmente é uma das mais conhecidas. O processo é muito simples, como o Sandro falou, né? Entra lá, faz a sua conta, faz a verificação da sua conta, eles vão pedir para você mandar o seu documento, fazer ali uma selfie. É como se fosse um banco normal digital que você abre hoje em dia. A sua conta está aberta, envia para lá um Pix e converte ali na criptomoeda que você desejar e ponto final. Isso é comprar Bitcoin e criptomoedas, ok? Enviar o seu dinheiro via conta corrente para outra conta corrente de outra pessoa, isso não é comprar criptomoedas, tá? Então, Binance é uma boa corretora, Bybit é uma boa corretora, OTX é uma boa corretora. A gente tem várias corretoras nacionais também, mas eu não vou citar o nome de nenhuma delas. Mas você que tem esse desejo e esse caminho de investimento, pode procurar uma dessas corretoras, ou se tiver uma dúvida extra também, pode procurar a gente. Estamos à disposição aí para poder auxiliar você nesse mundo, ok? Show de bola, Emanuel. Queria te agradecer, cara, pela disponibilidade do seu tempo, entendeu? Você esperou a gente corrigir o nosso problema técnico aqui, teve a paciência de sempre sua, de sempre ser um parceiro atencioso você, cara. Então, é uma pessoa que eu indico para todo mundo que esteja assistindo esse programa. Eu conheço o Emanuel há anos, é uma pessoa muito correta, sou amigo da família dele, sou amigo da irmã dele, né, a Priscila. Às vezes as pessoas não conhecem, ela trabalhou muito tempo na Gráfica Bom Jesus, e hoje ela está numa grande revista, né, Emanuel? Inclusive, mandar um abraço para ela. Depois a gente manda esse programa para ela assistir também. Hoje ela está na Holanda, né? Fazendo trabalho lá, um trabalho. E são pessoas super corretas e super idôneas que a gente pode confiar e que com certeza vai fazer um bom trabalho com o seu investimento. Então, Emanuel, nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, junto com esse episódio, os seus contatos, o seu site, o seu Instagram, o seu telefone, e nós vamos fazer a mesma coisa nos cortes que a gente divulgar no nosso Instagram, no Sou CEO Podcast,
e também no Instagram do Pod Studios, que é a nossa base aqui do nosso estúdio, aqui onde a gente grava esses episódios, entendeu? Então, Emanuel, deixo você como última palavra aí, né, de que você queira falar, qualquer coisa que você queira falar aí pra gente finalizar esse episódio, que foi muito esclarecedor. Eu acredito que eu vou mandar esse episódio para algumas pessoas que vêm me perguntar, porque eu trabalho muito com captação de recursos, né, a fundo perdido, bancos que emprestam recursos com taxa zero. Então as pessoas sempre me perguntam, Sandra, e o que seria interessante investir e tal, né? Então você conhece a pessoa tal, e a gente sempre gosta de indicar as pessoas corretas, né, para fazer determinado tipo de trabalho. Então, com certeza a gente vai estar divulgando também para as pessoas esse episódio aí, para as pessoas realmente conhecerem e tirar da cabeça essa questão que a gente sempre tem que colocar, né? Inclusive meu pai, cara. Meu pai, eu falo de Bitcoin com ele já pensa em pirâmide. Então, espero que ele, no final desse programa, ele pense um pouco diferente, entendeu? Ele acredite que realmente é uma coisa tão segura quanto ele colocar o dinheiro onde ele está colocando, né? O recurso dele, né? Então, ele como outros, né? Eu coloco ele como exemplo porque eu conheço a realidade dele, né? Tem outros igual a ele na nossa região, né? Que poderia estar fazendo o mesmo, né? Perfeito. Sandro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar desmistificando, né, esse mundo do Bitcoin. Né? O Bitcoin é um ativo sólido, né? O Bitcoin é um ativo real do presente e mais ainda do futuro. Né? Você que ficou interessado aí em saber um pouco mais, você pode me acionar. Tá? Meu site é emanuel.com.br, muito fácil, muito simples. Aí meu telefone é 11 93 Emanuel com M só, emanuel.com.br, exatamente. E o telefone é 11 93 300 5300, e eu posso te ajudar a tirar suas dúvidas, sem cobrar nada por isso, porque eu acho que é um assunto que todo mundo precisa conhecer mais cedo ou mais tarde, principalmente você que é jovem e está começando a vida agora, ok? Show de bola, Emanuel. Até a próxima aí, e vamos fazer mais episódios, né, cara? Mudando aí, aparecendo alguma novidade aí também. Sandro, vamos fazer outro episódio aí para falar sobre isso, e a gente está à disposição aqui também. Beleza? Fechado. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Boa sorte aí, bom trabalho aí.